sentimento de descarte. É um sentimento que a pessoa sente que ela foi usada pelo narcisista. E quais são esses sentimentos do qual que a pessoa se sente totalmente manipulada, se sente ludibriada, se sente, na verdade, ao relé. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar do sentimento de pós-descarte, né? É o sentimento que a pessoa tem quando termina o relacionamento com o narcisista, né? Então, por exemplo, nesse sentimento em que a pessoa sente após o término do relacionamento, a pessoa não se sente apreciada como pessoa, ela apenas se sente como, na verdade, um objeto que é totalmente descartável. O porquê? A pessoa, quando ela se relaciona com uma outra pessoa, na maioria das vezes a pessoa não se relaciona com o que a pessoa é realmente. A pessoa tem o costume de se relacionar com o sentimento que sente daquela pessoa. Então, a pessoa cria uma idealização do outro e, através dessa projeção, ele afere no outro o sentimento que ele tem acerca do outro. Se o outro me dá uma sensação de bem-estar, eu digo que essa relação é boa. Se essa pessoa me dá uma sensação de mal-estar, eu vou dizer que esse relacionamento não é saudável. Interessante que quando uma pessoa ela se relaciona com um narcisista, qual é a primeira atitude que o narcisista faz? Ele vai dar, confissões de amor, vai elogiar essa pessoa, vai dar presentes, vai bombardear ela constantemente com carinhos, né, e demonstrações de afeto. E o que vai acontecer? A sensação que você vai ter ao momento é boa. Então, quando essa sensação que você sente de prazer, que está aflorando em você, na verdade, o hormônio, né, da endorfina, que é o hormônio do prazer, você vai dizer que essa pessoa é boa, né? Então, o narcisista, o que ele faz? Ele te conquista. Ele quer conquistar o seu sentimento para ele. Então, quando ele conquista seu sentimento, o que você faz? Você vai projetar nele o seu sentimento, falando que ele é bom com você. Mas, na verdade, você está se relacionando com o sentimento que você tem acerca do narcisista. É por isso que, na maioria das vezes, o narcisista, muitas vezes, quando vai se relacionar com a mulher, ele começa a estudar muito o comportamento dela, né? E hoje em dia as mulheres têm o costume de dizer que procuram homens que lhe impressionem. Mulheres, não façam isso, porque você fazendo isso, você vai dando, na verdade, uma porta para o narcisista te conquistar. O porquê? Porque o homem, a princípio, ele busca por sexo. Ele procura um relacionamento a fim de ter sexo. Porque sexo faz parte da biologia do ser humano, mas no homem é muito mais preponderante do que a mulher. A mulher, na maioria das vezes, ela procura relacionamento para depois ter o sexo. O sexo para a mulher é uma consequência. Então, quando a mulher conhece um homem que é praticamente galanteador, não fala muito de sexo, fala apenas de sonhos, de projetos, de desejos, de coisas relativas ao dia a dia, a mulher fica extremamente encantada, porque é um homem que está saindo praticamente dessa caixa. E a mulher, olhando para esse homem, ela se sente totalmente encantada por ele. Porque a função do narcisista é encantar as pessoas. Ele sabe a hora da qual ele vai utilizar as suas artimanhas para prender essa pessoa. Então, o narcisista, ele se utiliza de gestos e palavras que encantam e entorpecem a pessoa ao mesmo tempo. Então, por isso que quando a pessoa se relaciona, ela não se está relacionando, na verdade, com o narcisista. Ele não está
se relacionando com a pessoa real, mas ela está se relacionando com o personagem da qual ele cria. Então a pessoa vai criando um vínculo emocional com essa personificação, com essa teatralidade que o narcisista faz. E ela vai se tornando muito mais preso ao personagem que ela é, que ele é, na verdade. Então com isso ela vai ficando totalmente dependente, tá bom? Dessas suas demonstrações de carinho. E interessante que o narcisista ele faz isso de uma maneira a encantar muito mais a mulher, porque a mulher ela se apaixona pelas palavras do que o homem dita para ela, e o homem se apaixona pela a imagem da mulher quando ele a contempla. Então o narcisista conquista uma mulher, na verdade, mediante as suas promessas e as suas fantasias. Então ela vai tendo uma espécie de encanto por ele. Interessante que a etimologia da palavra narcisista vem de narquisos, de narcótico, aquele que entorpece, daquele com qualquer pessoa fica totalmente inebriada. Então a pessoa ela não está vendo a pessoa real, ela está vendo, na verdade, o sentimento do qual ela sente, né? Pelo seu amado e pela sua amada. E ela não sente, ou ele não sente, que está sendo enganado, porque ele está sendo coberto, na verdade, como uma espécie de véu. É como diz na cultura indiana, né? O véu de Maia. Né? Ou seja, você está sendo enganado pelas suas sensações e pelas suas percepções, porque o nosso corpo muitas vezes engana a nossa parte intelectiva. O ser humano é um ser muito mais emocional do que racional. O ser humano é um ser muito mais animal, né, e instintivo do que um ser que é totalmente coerente e lógico em seus encadeamentos, né? Racionais. Então, você quando se apaixona, você se apaixona pelo ideal que você cria da pessoa. E isso o narcisista se utiliza muito bem para poder lhe enganar. Interessante que no campo das relações, as pessoas se adequam umas às outras como forma responsiva e comprometida. O empata sempre dá essa oportunidade. Por quê? O narcisista ele fala uma coisa e demonstra outra, mas o empata sempre vai dar uma oportunidade para essa pessoa, achando que as pessoas mudam. O empata tem a mania de achar que as pessoas mudam e dando mais possibilidade para que o narcisista mude, e ele promete mudar, ela está dando mais da energia dela para ele vai drenando, né, todos os seus sonhos, todas as suas fantasias e todas as suas perspectivas de vida. E ele vai usar o sentimento do empata para proveito próprio. Então, o narcisista ele sempre se utiliza, na verdade, em que a pessoa, ele percebe, viu, na verdade, que a pessoa se apaixona pela imagem que ele cria. Ele sabe disso muito bem, porque o narcisista sabe que ele mente, mas a pessoa não sabe que o narcisista mente. Então, o narcisista dá para aquela pessoa acerca daquilo que aquela pessoa quer receber do narcisista, entende? Por exemplo, assim, as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas, tá? Mas isso acontece de um modo totalmente inconsciente. E por quê? Porque é as sensações que ditam as nossas emoções e os nossos comportamentos, e isso o narcisista sabe fazer muito bem. Então, quando a pessoa se finda, na verdade, quando finda o comportamento, o relacionamento, ela se sente totalmente usada, ela se sente melancólica, ela se sente depressiva, porque ela se sente usada, na verdade, porque com o tempo o relacionamento desbota, né? Mas a pessoa, mais rápido ainda do narcisista, tá? Porque depois que ele conquista, ele começa a revelar a sua verdadeira face. E quando ele revela a sua verdadeira face, a pessoa vai entrando numa espécie de parafuso, falando: nossa, ele nunca foi assim, ele nunca foi grosso, ele nunca foi estúpido e nunca foi ríspido, né? Então, cada vez que o narcisista ele age com essa atitude de passionalidade, a pessoa sempre vai achar que é culpa dela, porque o
narcisista tem a mania de mascarar o sentimento das pessoas, fazendo com que essas pessoas estejam totalmente equivocadas acerca das suas próprias sensações e percepções. Interessante que dentro desse aspecto, a vítima do narcisista, ela fica totalmente viciada em falsas promessas de amor. Então por isso que ela fica totalmente indignada e melancólica. Ela percebe que acreditou numa mentira, e isso vai fazendo ela ter uma repulsa a si mesmo no começo do relacionamento, se sentindo enganada, ludibriada. Mas o ser humano é um ser carente, então as pessoas sempre agem umas com as outras de acordo com as suas carências, né? E sempre de acordo com aquilo que convém para poder se aproveitar. Algumas pessoas se aproveitam do sentimento das outras. Algumas pessoas respeitam o sentimento umas das outras, bem pouco. Mas o narcisista não. Para ele, toda espécie de sentimento que a pessoa tem para com ele, nesse estado de codependência, para ele é um prato cheio. Então o narcisista ele sempre vai se utilizar dessa projeção que a pessoa que criou sobre ele para ele se proteger, porque ele sempre vai justificar tudo que ele faz mediante, na verdade, né, as indagações da outra pessoa, dizendo: não, você está equivocado, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo que você disse, sabe? Então ele sempre vai colocando, na verdade, em xeque-mate as percepções que essa pessoa tem sobre o narcisista. Então ele sempre vai se utilizar da sua projeção, né, para se proteger. O empata criou, né, uma projeção acerca do narcisista, que ele é uma pessoa boa. Ele vai usar sempre isso ao seu favor, se fazendo de vítima, na verdade, fazendo com que a pessoa, ao longo tempo, depois que haja esse processo de descarte, essa pessoa começa a se culpar constantemente. Então a pessoa sempre vai falar o seguinte: nossa, como eu fui bobo por acreditar na promessa dele, como eu fui bobo por acreditar nas suas promessas de amor, como eu fui bobo de se entregar a ele, ele apenas se utilizou, me utilizou. Então a pessoa apenas ela se considera como uma espécie de cartas, na verdade, jogadas ao vento, né? E o narcisista ele tem essa característica de fazer o quê? De descartar as pessoas quando ele na verdade se aproveita tudo dela, deixando essa pessoa totalmente ao esquecimento. Então ele só busca essa pessoa quando ele tem a necessidade. Então o narcisista tem uma característica muito peculiar, tá bom? De atuar nas pessoas com essa característica mesmo de descarte. Porque a característica do narcisista é morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra. Depois de um tempo ele descarta, quando ele drena, na verdade, todas as energias dessa pessoa. Então é por isso que a pessoa entra num estado de melancolia, depressão, né? Uma desvalorização muito grande, e do qual ela mesma se sente digna por passar por esse sofrimento. Mas muitas vezes não é culpa dela, é culpa do narcisista que se aproveitou dos seus bons sentimentos, né? Que abusou, na verdade, do seu amor, da sua entrega, né? E da sua vocação e da sua lealdade. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção, né, por nos ajudar constantemente, tá bom, na propagação do nosso pequeno trabalho. E até a próxima.